Bom dia. Beleza? Seguinte, hoje a gente vai falar de divisão, né? A gente já falou de somar, subtrair, multiplicar, e agora a gente vai falar de dividir. Mas antes de falar de divisão, só dar uma relembrada nas estratégias para efetuar a multiplicação, rapidinho. O princípio é o quê? Quais são as tabuadas que a gente tem que decorar mesmo? 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Só elas. São as únicas que são necessárias decorar. A do 6, 7, 8 e 9 você vai decorar por osmose. De tanto você ficar repetindo, você acaba decorando. Com certeza muitos de vocês, por exemplo, já devem ter decorado 6 vezes 7, 8 vezes 7, de tão chato que é, você já deve ter forçado a cabeça para também ficar lembrando. Daqui a pouco você vai esquecer, mas só que conforme você vai exercitando, você acaba lembrando as paradas todas. Então, falando do 8 vezes 7, por que não precisa decorar a tabuada do 8 e do 7? Porque eu contar o 8 7 vezes é contar o 8 5 vezes e depois 2. Não é verdade? Beleza? E o 8 5 vezes 40, 8 2 vezes 16, 40 com 16, 56, sou feliz. A ideia é o quê? Sempre quando você for efetuar alguma multiplicação grande, 13 vezes 18, leva um dos números, você tem que desmembrar ele. Qual o número que você escolhe para desmembrar? Aquele que estiver mais próximo de uma parede. Quem que é a parede? É um número que termina em 0. No caso aqui, o mais próximo da parede é o 13, que está a 3 unidades do 10, ou o 18, que está a 2 unidades do 20. Não é o 18 que está a 2 unidades do 20? Então você vai fazer o quê? Vai desmembrar o 18. O 13 fica intacto e o 18 é desmembrado, sempre usando a parede próxima a ele. Então 13 vezes 20 menos 2. E aí, ao multiplicar o 13 por 20, você não multiplica por 20, você multiplica apenas pela dezena. Depois coloca o 0 na frente. O 13 duas vezes é 26, né? Que dá 20 com 6 dá 26. 26 com 0 na frente dá 260. E o 13 vezes 2 é 26. Aí você vai obter como resultado 234. Beleza? Né? Aí a gente treinou bastante essas estratégias para efetuar multiplicações. Se a gente tiver algum número muito grande, aí com o tempo vocês vão pegando os traquejos, ó. Como é que você faria isso? 64 vezes 497. Como é que você resolveria isso aqui? E se eu fizer agora 62 vezes 497? 60 vezes 497 mais 2 vezes 497. Apesar do 60 estar mais perto, olha só, apesar do 60 estar mais perto, você tem essa opção. 497 vezes 60 mais 2, bom dia, gente. Bom dia. Joia. 497 vezes 60 mais 2, e você tem a segunda opção, que é o 62 vezes 500 menos 3. Apesar de estar mais próximo do pit stop, 60, mas você concorda que a proximidade do pit stop de 500 vai fazer com que seja bem mais confortável fazer o jeito de baixo do que o jeito de cima? Então, quando você olha para a conta, você tem que imaginar qual seria o melhor jeito de você atacar aquilo. Você imagina qual é a melhor maneira de atacar aquilo. Beleza? Não é algo rígido. Não é algo tipo, é assim, ponto final. No caso aqui, por exemplo, 60 vezes 497 vai dar 6 vezes 497. Aí 6 vezes 400 é 2.400. Com 540 vai dar 2.940. Com mais 42 vai dar 2.982. Com 0 na frente, 29.820. Mais 497 vezes 2 vai dar 800, 980, 994. Para você fazer essa soma é melhor somar 1000 e tirar 6, né? Aí vai dar quanto? Vai dar 30.820, tira 6, vai dar 30.814. E aqui embaixo ficaria como?
62 vezes 500. 62 vezes 5. 310 com 2 zeros na frente. 310 com 2 zeros na frente. Tá aí. 31 mil menos 186. Vai dar 31.900, 31.820, 30.900, 30.820, 30.814. Tipo, eu particularmente, num caso desse, eu preferia fazer desse jeito aqui embaixo. Mas dos dois jeitos rolam. Dos dois jeitos rolam. O negócio é ficar exercitando para fazer com que o nosso raciocínio fique cada vez mais acelerado. Beleza? Até aqui? De boa? Só dando uma revisada na multiplicação. E agora vamos para a divisão. Vocês vão ver coisas importantes hoje, viu? Se deixar eu me empolgar aqui, pode pagar? Pode? Beleza? Sendo bem sincero, hoje vocês vão ver a metade da prova do Enem de matemática. É sério. Hoje vocês vão ver a metade da prova do Enem de matemática. Aí você diz, como assim? Pessoal, no caso de divisão, peço desculpas, eu acabei não colocando uma estruturazinha para acompanhar, que nem tem ainda a multiplicação, né? Então, eu peço a vocês que vocês copiem o que eu vou escrever aqui agora no verso de alguma folha aí. Alguma das folhas da apostila, inclusive essas folhinhas do treinamento, se você observar, só a página da frente tem algo escrito, sempre o verso está em branco. É exatamente para você usar esse verso para rabiscar à vontade. Pode usar para rabiscar o que você quiser, beleza? Desde que vá auxiliar no seu raciocínio, né? Ficar desenhando aí não vai ajudar muita coisa, beleza? Mas se quiser também, fica à vontade, a folha é tua, tá bom? Mas eu deixei em branco exatamente para isso. Para você fazer todas as anotações da aula, praticamente, você faz todas essas anotações na própria folha aí. Tá joia? Então vamos nessa. Divisão. O que significa? O que significa essa conta? 20 dividido por 5. O que significa essa conta daqui? Tipo, você pode interpretar isso de diversas maneiras. Por exemplo, no primeiro caso aqui, quando é que você aprendeu divisão? Você vai se lembrar agora. Você lembra quando a professora virou para você e falou: pessoal, se eu tenho 20 laranjas para distribuir para 5 crianças, tem como dividir 20 laranjas para 5 crianças em formas de quantidades iguais? Tem. Quantas laranjas cada criança recebe? O que a gente tem que fazer? Dividir o número de laranjas. Lembra desse negócio? Não é? Pois bem, então. Então, para nós descobrirmos o número de laranjas por criança, para descobrirmos o número de laranjas por criança, o que a gente faz? É só pegar a quantidade de laranjas e dividir pela quantidade de crianças, que vai dar quantidade de laranjas 20, quantidade de crianças 5, e nós vamos ter aqui um total de 4 laranjas por criança. Beleza? Só tem um detalhe. Isso daqui no fundo, é fazer uma regra de 3 muito simples. É uma proporçãozinha muito simples. E é essa proporção que eu quero que vocês guardem. Presta muita atenção nisso daqui, que isso vai facilitar a tua vida com física, vai facilitar a tua vida com química e obviamente com a própria matemática. Que proporção é essa? Quando você está calculando o número de laranjas por criança, você está fazendo na realidade uma simples regra de 3. Que regra de 3 é essa? Número de crianças e número de laranjas. 5 crianças
recebem 20 laranjas. Uma criança recebe quantas laranjas? Em outras palavras, quando você divide uma grandeza por outra, o que você está querendo saber é, para cada unidade do denominador, quantas do numerador. Isso é o que significa dividir duas grandezas distintas. É para cada unidade do denominador, quantas do numerador. Se você interpretar isso desse jeito, você vai ver a quantidade de fórmula na tua vida que você não precisa ficar decorando. Só citando exemplos aqui. Como é que calcula a velocidade? ΔS sobre ΔT. Como é que se calcula a aceleração? ΔV sobre ΔS. Como é que se calcula a pressão? Sobre ΔT, professor horroroso. Como é que se calcula a pressão? Força sobre área. Como é que se calcula a massa molar? É a massa total dividida pelo número de mols. E lá vai pedrada, velho. Tudo quanto é formulinha desse negócio, que tem um negócio sobre outro, negócio sobre outro, negócio sobre outro, vai ser tudo a mesma coisa. É o quê? Para cada unidade do denominador, quantas do numerador. Para cada unidade do denominador, quantas do numerador. Coeficiente angular, lá na geometria analítica. Como é que se calcula o coeficiente angular, que é o M? ΔY sobre ΔX. O que significa isso? Para cada unidade em X, quantas em Y? O que significa isso? Para cada mol, qual é a massa? Para cada unidade de área, qual é a força exercida? Para cada unidade de tempo, qual é a variação da velocidade? Para cada unidade de tempo, qual é a variação do espaço? E aí, se você sabe pensar em cima disso, se eu colocar aqui, olha que eu estou começando só a ensinar o que é divisão, e olha só onde que a gente já vai começar a chegar. Imagine a seguinte situação: um carro parte do espaço inicial de 3 metros, um móvel qualquer, né? E ele começa a se deslocar em movimento uniformemente acelerado, né? Um movimento uniformemente variado, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero saber é, daqui a 10 segundos, eu quero saber qual é a velocidade final desse carro, qual é a variação do espaço e qual é o espaço final desse móvel. Como é que a gente faz para resolver esse problema daqui? Professor, peraí, velocidade. Ah, lembrei. Vi vovó atrás do toco. Vi vovó atrás do toco. Aí se substitui. Velocidade inicial que eu não dei, tá errado então, né, professor horroroso? Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Velocidade inicial de 5 metros por segundo. Ah, agora ficou fácil, professor. Aceleração daqui a 10 segundos. Esqueci desse dado. Qual vai ser a velocidade final? Qual vai ser a variação do espaço? E qual vai ser o espaço final? A maioria das pessoas, para resolver um problema desse tipo, vai fazer o quê? Ah, velocidade é vir vovó atrás do toco. Aí você substitui. Velocidade inicial é 5, aceleração 2 e o tempo 10. Aí vai chegar à conclusão que a velocidade final é de 25 metros por segundo. Tá aqui, achei a velocidade final. E para achar o espaço final, variação de espaço, essas coisas, aí é uma fórmula que eu não lembro qual é a frase, mas é o sentado sozinho vendo televisão com alguma coisa lá na frente. Né? Sentado sozinho vendo televisão até AT quadrado sobre 2, não é a fórmula? Qual que é a frase? Até 2h30 da manhã. Vamos lá, até qualquer horário. Aí tá lá a fórmula, aí você substitui. S é igual a S0 mais VOT, né? Velocidade inicial vezes o tempo, 5 vezes 10 mais 2 vezes 10 ao quadrado sobre 2. 2 por 2 é 1, 10 ao quadrado é 100, 5 vezes 10 é 50, 150 mais 3, espaço final 153. Para calcular a variação do espaço, o caboclo ainda precisa disso. SF menos S0, que é 153 menos 3, que dá 150 metros. Aí, né? A resolução tradicional é essa daqui. Só tem um detalhe. E se você se preocupa em entender o que representa as grandezas físicas?
Você não usa fórmula absolutamente nenhuma, fórmula alguma no caso, né, para resolver esse problema. Por quê? Se você entende o que é aceleração, o que é aceleração? É o tanto que a sua velocidade varia por unidade de tempo. Se eu digo que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou dizendo que em cada unidade de tempo a minha velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então em 10 unidades de tempo ela vai aumentar 20. Se começa com 5, vai terminar em 25. E aí você chega à sua velocidade final, né? Interpretando o que é aceleração. Se a velocidade inicial é de 5 metros por segundo e a final é de 25 metros por segundo e a aceleração é constante, é como se durante estes 10 segundos ele percorresse todo esse trajeto numa velocidade média. E a velocidade média entre 5 e 25 é o número que fica no meio, que é 15. Então a velocidade média de 15 metros por segundo significa dizer que a cada segundo percorre 15 metros. Em 10 segundos vai percorrer 150. Se parte do 3, chega no 153. E você chega nos mesmos valores, sem usar uma fórmula sequer. Desde que você entenda o que representa cada expressão, cada grandeza física. Mas só que para você entender, você tem que entender o que é dividir. Você tem que entender o que é dividir. Porque a maior parte dessas grandezas é tudo sempre negócio dividido por outro, negócio dividido por outro. Tem até um vezes o outro, quando você joga para o outro lado, entre aspas. Sacou? Mas vamos entender o que é divisão. Vamos entender o que é divisão. É uma proporção. Por que eu falei que hoje a gente está vendo metade da prova do Enem? Porque metade da prova do Enem é proporção. Metade da prova do Enem de matemática é proporção. É saber dividir. É por isso que eu falei. Então, vocês entenderam o que significa isso daqui? Dividir A por B, resumindo. Dividir A por B significa para cada unidade do denominador quantas do numerador. Isso significa dividir duas grandezas distintas, né? Porque se forem duas grandezas iguais, aí a interpretação é diferente. Qual vai ser a interpretação? A gente vai ver depois. Tá bom? Mas só que quando você tem duas grandezas distintas, dividir duas grandezas é para cada unidade do denominador, quantas do numerador. Tudo bem até aqui? Beleza? Pode copiar isso aí que a gente vai discutir outras coisas. Depois a gente vai falar das técnicas para efetuar cálculos de uma forma propriamente dita. Exatamente. Qual vai ser a massa? A massa molar é a massa de um mol. Multiplicado massa molar vezes N da massa total. Então a massa molar é a massa total. Isso aqui é a massa total. Qual que é a letra? É maiúsculo, minúsculo? Como é que se escreve massa molar? Emissão. Ah, então pronto, desculpa. Não é assim. É assim, massa molar é chamada de emissão. Pois é, isso que eu não lembrava. Sacou? É aquela coisa, o que é a massa molar? É a massa de um mol. Então para você descobrir a massa de um mol, o que você faz? Você pega a massa total e divide pelo número de mols. Por quê? Para cada unidade do número de mols, quantas de massa. Sacou? E aí você começa a estabelecer link entre essas coisas todas, bicho. Aí você entende o que é dividir realmente. Oi? Milimols, aquele Mzinho que eu coloquei? Ah, entendi. Olha, tá vendo? Essas paradas não lembro não. Eu estudei esses negócios faz, sei lá, 15 anos. Sacou? Não lembro. Mas foi? Não, mas é assim mesmo. Tem que ser desse jeito. Inclusive, eu costumo dizer, a maior virtude que um aluno pode ter é ser crítico. É se questionar tudo. É olhar para essa lâmpada e perguntar por que esse negócio acende? Por que esse negócio é mais frio do que aquela outra lâmpada que tem lá no meu quarto? Por que quando eu estou lá na sala, eu sinto calor, mas no meu quarto eu não sinto? Na TV lá da sala é maior.
Maior do que o que? Isso no meu quarto nem TV tem. Né? Mas só que aí o que rola? É sério, bicho, fica se questionando por que sai um ventinho gelado desse negócio aqui? Por que fica pingando quando a gente passa embaixo de um ar-condicionado? Sério, será que sai gelado porque tem um gelinho aqui dentro? Esse negócio de gelinho, velho, eu tive uma aluna que o apelido dela é gelinho até hoje. Ela foi minha aluna acho que em 2006. Já formou, já eu acho, está terminando, sei lá. Ela faz química lá na UNB. Ou fazia, foi fazendo mestrado, sei lá. Mas de onde veio o gelinho, bicho? História bizarra. Tava dando aula, né? Na época era bem mais bagunceiro que sala de aula, tocava terror mesmo, não queria nem saber. Fui pra vestibular, tudo. Rapaz, aí teve um dia que tava dando aula, né? Bicho, caiu um pedaço de gelo do ar-condicionado, não tô de sacanagem. Caiu um pedaço de gelo, tava desregulado. A água, pá, congelou, caiu um pedaço de gelo. Rapaz, eu peguei, aí o maluco passou pra mim, caramba, vai, gelo. Aí pra quem tá reclamando de calor, toma aí, ó. Joguei. Rapaz, no que eu joguei, essa menina tava sentada de saia. Com as perninhas assim, ó. Bicho, o gelo foi direto. Flá! Rapaz! Eu cheguei e joguei, né? Aí eu fui olhando o gelo, daqui a pouco eu flá, menina! Bicho, mas foi a sala toda. Aí pegou gelinho. Até hoje, essa menina é chamada de gelinho. Até hoje, velho. Ô gelinho danado. Tá doido? Sério, do nada. Beleza? De boa? Oi. Você era dessa caranguejo, né? Até hoje, um pouco. Ixi, Maria, exatamente. É dessa época mesmo. Dessa maledeta. Não, mas deixa em off. Passado negro. É dessa época A mesmo. gente não esquece, faz questão de te falar. É. Não, tá doido, cara. Teve uma época lá na UB. Eu e o Arizona, nossa. O Arizona é um professor de química que tinha aqui em Brasília. Inclusive que serve como inspiração para vocês, viu? O Arizona, ele não chegou a se formar em química na UNB. Ficou faltando um semestre, não lembro qual foi o problema dele. Sacou? Aí, mas monstro em química. Tipo, o Valor, por exemplo, quantos mil professores já teve o Valor? Acho que o Arizona teve a maior avaliação da história do aluno até hoje. Sacou? O cara era monstro. Fantástico, engraçado para Dedéu, sacava demais, dinâmico a aula. Mas o que rolou? O sonho da avó dele era que ele fosse médico. E aí o avô dele faleceu, tinha uns 91, 92 anos, pá. Sacou? E ele aqui, o que ele falou? Vou fazer medicina. Quantos anos ele tinha na época? Acho que uns 35, 36 anos. Vou fazer medicina. Aí ele começou a dar uma estudada e saiu fazendo vestibular em tudo quanto é canto. Foi bem, uns 2 anos depois, ele conseguiu passar para medicina em Roraima. Largou tudo e ficou a tudo. Hoje ele é formado, hoje ele é médico. Continua dando aula, é médico, deve estar voltando aqui para Brasília esse ano. Entendeu? Mas encontrou a esposa dele lá, casou por lá, tudo, mas já está voltando para Brasília. Entendeu? O goianão da roça, mas sério, da roça mesmo. Comedor de piqui. Inclusive falando em piqui, desculpa, falando em piqui, rapaz, o bicho tinha umas tiradas impressionantes. Assistindo aula com ele. Tipo, ele tava dando aula, né? A gente assistia aula um do outro direto. Rapaz, teve um dia que chegou um cara fazer grátis. Ei, comedor de piqui. Entrou em sala de aula. Fala, comedor de piqui. Aí ele virou pro cara. Fala, piqui. De boa. Aí o cara ainda tava de amarelinho. Fala, piqui. De boa. O cara todo dia ficava enchendo o saco do bicho. Todo dia. Aí eles vão ficar pensando. Vou dar só uma, só. Esse moleque nunca mais vai falar. Abre a boca pra falar alguma coisa comigo. Batata. E aí, comedor de piqui. Fala, piqui. Beleza? De boa com você? Tranquilo? E aí, como é que foi ontem? Vamos lá, gente. Vamos lá.
Você quer ver a interpretação disso daqui? Quer ver a interpretação disso, o tanto que vai facilitar a tua vida? Por exemplo, eu mostrei para vocês num dia o negócio de achar a equação de reta. Só um detalhe. Alguém sabe me dizer o que significa a tangente de um ângulo? Por exemplo, aqui nesse triângulo. O ângulo θ, isso aqui mede 12 unidades, isso aqui mede 4 unidades de comprimento, sei lá qual unidade. Como é que se calcula a tangente de θ mesmo? Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, o cateto oposto mede 12 e o adjacente mede 4. Isso dá 3. Por favor, digam para mim, por gentileza. Quando você divide cateto oposto pelo cateto adjacente, você não está perguntando para uma unidade do cateto adjacente quantas do cateto oposto? Não, não é. Então, ao dividir 12 por 4 dá 3, significa dizer o que isso aqui? Que para cada uma unidade no cateto adjacente, só dividir aqui bonitinho, para cada uma unidade no cateto adjacente, 3 no oposto. Para cada uma no adjacente, 3 no oposto. Para cada uma no adjacente, 3 no oposto. Para cada uma no adjacente, 3 no oposto. Essa é a interpretação de tangente. É para cada unidade no cateto adjacente, quantas no cateto oposto. Isso é o que significa tangente de um ângulo. Não é só o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E se você entende isso, você entende, por exemplo, vamos achar a equação da reta que passa por esses pontos. Se não me falha a memória, eu coloquei exatamente esses pontos um dia e falei para vocês que dava para fazer de cabeça achar a equação da reta. Primeiro, equação da reta. Y é igual a mx mais h. Essa é a reduzida. Faça x igual a 0. Faça x igual a 0. O y vai valer h, né? Faça x igual a 1. O y não vale m mais h. Faça x igual a 2. 2m mais h. Faça x igual a 3. 3m mais h. Quer dizer então que para cada unidade que eu aumento em x, eu não estou somando m em y. Para cada unidade que eu aumento 1 em x, para cada unidade em x, eu somo m em y. Mas essa não é a interpretação de tangente. É por isso que o coeficiente angular da reta é dado pela tangente do ângulo de inclinação. Para cada unidade que eu ando em x, quantas que eu subo em y. Por isso que é a tal da tangente. Só tem uma coisa. E como é que a gente coloca em prática isso na hora de achar a equação da reta? Da seguinte maneira. Aqui é 3, aqui é 7. A imagem do 3 é o 9 e a imagem do 7 é o 17. E aí, os livros dizem que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Aí o ΔY é YA menos YB sobre XA menos XB. Aí você coloca na ordem que você quiser. Eu vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Aí vai ficar YA que é 17 menos YB que é 9 dividido por XA que é 7 menos XB que é 3. Aí fica 8 dividido por 4 que é 2. As pessoas infelizmente precisam disso daqui. As pessoas que não fazem a reciclagem matemática aqui comigo, quem faz a reciclagem aqui comigo não fica fazendo essas baboseiras não. Vai fazer o quê? Simples. Por favor, de 3 para 7, eu andei quanto? 4. E de 7 e de 9 para 17, eu subi quanto? 8. Você concorda que se anda 4 para frente sobe 8, se você andar só 1 para frente você não vai subir 2? E você concorda que você não precisa nem fazer o desenho? Você olha isso aqui, ó, de 3 para 7 eu andei 4 para frente, de 9 para 17 eu subi 8. Andei 4, subi 8, ando 1, subo 2. Opa, então a equação é y igual a 2x. Não ando 1, subo 2? Então a equação é y igual a 2x. Espera aí. Anda 1 para frente, sobe 2, bora. Anda 1 para frente, sobe 2. 2 para frente. Bora, gente, 2 para frente, sobe 4, voltando, 1 para frente, 2 para frente, 3 para frente, 4 para frente, 1 para trás, desce 2, nessa inclinação, se anda 1 para frente você não sobe 2, e se andar 1 para trás não vai descer 2, só tem uma coisa, olha essa equação, se eu jogar o x igual a 0, você concorda que o y vai ser igual a h? E h
não é a taxa fixa ali, não é o tal do coeficiente linear? Então, para descobrir o coeficiente linear, não é só fazer x igual a 0? É ou não é? Mas eu não estou aqui no x igual a 3? Para eu fazer x igual a 0, eu não tenho que andar 3 para trás? Espera aí. 1 para frente, sobe 2. 2 para frente, sobe 4. 1 para trás, desce 2. 2 para trás, desce 4. 3 para trás. Se eu andar 3 para trás, o que eu faço? Desço 6. Mas nesse ponto o y não vale 9 e o x não vale 3. Se eu andar 3 para trás, eu não vou descer 6 unidades? Por favor. Está no 9, desce 6. Vai bater onde? 3. Está aqui a equação da reta. Pode ver, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. 2 vezes 7, 14. Mais 3, 17. Olha a equação da reta aqui. Só saber do que é tangente. Mas para saber o que é tangente, você tem que saber dividir. Relaxa que a gente vai estudar geometria analítica mais para frente. Tá bom? Mas só estou adiantando já para vocês o tanto que você saber dividir, o tanto que isso vai te ajudar. Não basta saber dividir. Você tem que saber entender o que é dividir. Beleza? De boa? E pode ter equação feia do jeito que for, bicho. Pode colocar os pontos aleatórios. Me fala aí os pontos aí. Fala 3 números, 4 números. Pode 6, se quiser colocar negativo. Bora, 6 e o quê? Menos 2. Me fala outros dois aí agora. Menos 14. 7. Boa. Vamos lá. De um ponto para o outro. Qual é o x que está mais à esquerda? É o 6 ou menos 14? Menos 14, sim ou não? Do menos 14 para o 6, você está andando quanto para frente? Não é 20? É ou não é? E quando você anda 20, você está descendo 9? Anda 20, desce 9. Então qual que é o coeficiente linear? Menos 9 sobre 20. O coeficiente angular, desculpa. É menos 9 sobre 20. Por que isso? No ando 20, desço 9. Para cada unidade que eu ando para frente, eu não vou descer 9 20avos. Não é? Então tá aqui. 9 sobre 20. E a taxa fixa? Do menos 2 para o 0, não é andar 2 para frente? Do menos 2 para o 0, não é andar 2 para frente? Mas para cada um que eu ando para frente, eu não desço 9 sobre 20. Se eu andar 2 para frente, eu vou descer 18 sobre 20. Então quanto que vai ser a taxa fixa? Vai ser 6 menos 18 sobre 20. Aí você calcula, vai dar quanto da equação dessa reta? É menos 9 20avos. Aqui vai dar 120 menos 18, vai dar menos 102 20avos. Quer a equação geral? Passa de x, né? Quer a equação geral? Passa multiplicando, traz todo mundo para cá. Vai ficar como a equação geral? Vai ficar 9x mais 20y menos 102 é igual a 0. Quem quiser, pode pegar o determinante para você ver se não vai dar essa bagaça. Pode pegar. Ou seja, não interessa. Não interessa quais são os pontos. Você monta de boa. Você monta de boa. Sacou? A gente vai ver isso mais pra frente. E é isso daí misturado com números complexos, misturado com geometria plana, misturado com geometria analítica, misturado com função de primeiro grau, com interpretação gráfica. Nossa senhora! Quando você mistura essa bagaça toda, tudo isso consequência de quê? De você entender o que é dividir. Só isso. Só isso. Beleza? Todo mundo? Alguém quer tirar foto aí? Pá? Fui. Quantas vezes? Não. É uma unidade do denominador para ver quantas do numerador. Lembra? Laranja sobre criança. 20 sobre 5. Que é a mesma coisa do que 4 sobre 1. Ou seja, para cada criança, quantas laranjas. Entendeu? Então já é sempre uma unidade no denominador, quantas do numerador. Uma no denominador, quantas no numerador. Sempre assim. Joia? Beleza? Pode pagar, gente? Pode? Beleza? Bom, a gente pode pensar em divisão como sendo quantas vezes que o número cabe no outro. A gente pode pensar desse jeito também, que é o jeito tradicional. Tá bom? Mas antes da gente sair fazendo essas divisões, que é o treinamento de hoje, antes da gente sair fazendo as divisões, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vamos ver como é que vocês estão. Quanto é que dá 0 elevado à terceira?
Zero ao cubo, gente. Zero ao cubo. 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Quanto que dá 3 elevado a 0? 1. 0 elevado a qualquer número dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1. E quanto é que dá 0 elevado a 0? 1. Todo número elevado a 0 é 1. 0 elevado a todo número é 0. E aí, quem que ganha? 0,5. Tira a média. Não, cala a boquinha, por favor. Quanto é que vai dar isso aqui? Resposta certa. Não sei. Então eu acertei. Tô sacando muito. É sério. A resposta certa é não sei. Por que não sei? Só uma pergunta. Quem foi que inventou que todo número elevado a 0 dá 1? Por quê? Que foi? Meu Deus. Gente, desculpa, mas isso até certo ponto chega a ser óbvio. Quer ver? Quanto que dá 2 ao quadrado multiplicado por 2 à terceira? 2 ao quadrado, né? O 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 2 à terceira, né? O 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então você não está contabilizando o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. É o tal do conserva a base, somos expoentes. E quanto que dá 2 à quinta dividido por 2 à terceira? Não, o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, dividido pelo 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Existem 3 fatores comuns ao numerador e ao denominador. Então por isso a gente conserva a base, subtrai os expoentes, porque a gente tinha 5, tirou 3, sobra 2. Entendido essa propriedade de conservar a base, subtrai os expoentes? O que eu estou falando? O que é 3 elevado a 0? Não é 3 elevado a 1 menos 1? E 3 elevado a 1 menos 1 não vem de uma divisão de duas potências de mesma base? 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 1. Mas 3 elevado a 1 é 3. E todo número dividido por ele mesmo dá igual a 1. É por isso que todo número elevado a 0 dá 1. Porque elevar a 0 é dividir o cara por ele mesmo. Se tem alguma dúvida, quando você pega um número e divide por ele mesmo, o resultado é 1. É por isso que todo número elevado a 0 é 1. Mas temos aqui um problema. Qual é o problema? É o 0 elevado a 0. O que é 0 elevado a 0? É 0 elevado a 1 menos 1. Que dá 0 elevado a 1 dividido por 0 elevado a 1. Que dá 0 dividido por 0. E aí eu pergunto, quanto que dá 0 dividido por 0? Resposta correta é indeterminado, não é inexistente. Mate a tia Teté que disse que divisão por 0 não existe. Existe sim. Quer ver a prova de que existe? Alguém sabe quanto que dá 6 dividido por 2? Vamos imaginar que nós não saibamos quanto que dá. Tá bom? Então eu vou chamar 6 dividido por 2 de x. Perguntar quanto que é 6 dividido por 2 não é a mesma coisa que perguntar qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? É ou não é? Pergunto, existe algum número que multiplicado por 2 dá 6? Existe, não existe? Você pode determinar o valor exato deste número? Pode, não pode? Ótimo. Quanto que dá 0 dividido por 0? Vamos chamar de x? Perguntar quanto que é 0 dividido por 0 não é perguntar qual é o número que multiplicado por 0 dá 0? Existe algum número multiplicado por 0 dá 0? Qualquer um, bicho. Existe. Existe. Mas você pode determinar o valor dele? Então 0 dividido por 0 existe sim. Eu só não sei quanto vale. Mas que existe, existe. O que não existe é isso aqui, ó. 3 dividido por 0, né? Perguntar qual é o número que multiplicado por 0 dá 3? Existe algum número que multiplicado por 0 dá 3? Divisão por 0 não existe, só se for uma divisão de um número não nulo por 0. Mas falar que divisão por 0 não existe está errado. Existe sim, só tem uma. Mas que existe, existe. Que divisão é essa? 0 sobre 0. Isso aqui existe sim. Só um comentáriozinho. Isso aqui existe? Algum número multiplicado por 2 d6? Existe? E você pode determinar? Pode? Pois bem, isso é o que caracteriza um sistema possível determinado. É quando você chega lá no final e você pode determinar o valor da incógnita. Sabe aqueles sistemas que você fica meia hora resolvendo e depois, de repente, no final você encontra 0x igual a 0? Aí você fala, errei. Errou não, bicho, você só não interpretou. Quando é que 0x é igual a 0? Sempre. Existe solução para esse sistema? Existe, por isso nós chamamos ele de possível.
Mas você pode determinar o valor exato dela? Não, então ele é indeterminado, ele tem infinitas soluções. Agora, quando você encontra um sistema, você começa a resolver, encontra lá 0 é igual a 3. Quando é que 0 é igual a 3? Nunca. Então trata-se de um sistema impossível. Por que impossível? Porque não tem solução. Observe as consequências da gente entender a base matemática. Olha no que ela vai influenciar. Só hoje, eu já falei aqui de física, já falei de química, já falei de coeficiente angular de reta, já falei de geometria analítica, e agora já estou falando de sistema linear. E eu estou ensinando vocês só a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Até hoje, é só isso que eu falei. Olha só a consequência disso. É por isso que eu falo que esse curso daqui, a estrutura que ele foi montado, eu estou com medo de como vocês vão chegar no final do ano. Porque isso daqui é algo que nem sempre dá tempo da gente falar num curso regular. E quando a gente fala, a gente perde tempo e não dá tempo de resolver exercício. Sacou? Por isso que eu montei essa estrutura aqui diferenciada mesmo. Porque eu acredito que desse jeito ninguém vai ficar monstrinho, vai ficar uns cavalinhos, galera. Pessoal, essa é a minha vontade. Sério? Sério mesmo. Vocês perceberam aqui? Por que 0 elevado a 0 é indeterminado? Se é indeterminado, qual é a resposta? Não sei. Não sei, ué. Não é que não existe. Não existir é diferente de não ser determinado. São duas coisas distintas. Entendido isso daqui? Beleza? Você pode explicar um jeito elevado a 0 quando você tirou o menos 1? Perfeito. Na realidade não precisa ser 1 menos 1. Pode ser qualquer número menos o próprio número. Sacou? Porque quando você tem algo do tipo A elevado a B menos C, isso não vem de uma divisão de A elevado a B por A elevado a C? Não é? Então 3 elevado a K menos K é 3 elevado a K dividido por 3 elevado a K. Sacou? E aí vai ser um número qualquer dividido pelo próprio número. Que aí vai dar 1. Beleza? Boa? Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Por que eu estou falando disso daqui? É a outra forma que você pode interpretar uma divisão. Qual seria essa maneira de interpretar uma divisão? E é exatamente isso que vai fazer com que você tenha a habilidade de fazer contas de cabeça. É isso que eu vou falar aqui agora. Prestem muita atenção aqui, rapidinho, gente. Olha só. Quanto é que dá 20 dividido por 5? Você pode interpretar 20 dividido por 5 como sendo o quê? Qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? E aí, se você interpreta desse jeito, você chega a uma conclusão muito simples. Qual é a conclusão? Divisão não existe. Do mesmo jeito que subtração não existe. Lembra que na subtração você pode transformá-la em uma soma? A divisão você pode transformar em uma multiplicação. Então, resolver alguma coisa de divisão é resolver alguma coisa de multiplicação. É pensar o quê? Por quanto que eu devo multiplicar esse número aqui de baixo para chegar no de cima? E aí você começa a exercitar mais uma vez as tabuadas. Por exemplo, quanto que é 12 dividido por 3? Não. Por qual número eu devo multiplicar o 3 para chegar no 12? 4. Quanto que é 28 dividido por 4? Por qual número eu devo multiplicar o 4 para chegar no 28? 7. Só uma dica aí, tá? Para quem tem dificuldade de decorar 4 vezes 7. Jogue dominó. 4 vezes 13. Jogue baralho. Mas não truco, porque o truco só tem 40 cartas. Oi? Pode não era muito grande. Boa! Tipo esses aqui? Ou esses? Pessoal, desse naipe aí. Pois é. Quer ver como você vai fazer de cabeça? Você vai ver se eu não acredito. Vai. E se brincar mais rápido que a multiplicação. Confia. Quem quiser copiar isso aí. Quem quiser copiar. Pessoal, vamos ver aqui. Isso daí é exatamente saber quantas vezes que o 5 cabe no 85. 20. E a ideia é essa mesmo. Você tem que ir para algum número próximo. Você vai ver aqui. Eu vou trabalhar exatamente essa ideia. Você vai para o número próximo e depois tenta adivinhar qual que é a unidade, por exemplo. Sacou? É por aí mesmo. Pode apagar, gente? Pode? Gente, vocês estão vendo tanto de coisa que a gente perde se for dar uma aula só. Uma só, velho. Vamos lá.
Estratégias da divisão. Deixa eu colocar uma divisão horrorosa aqui. Já vou chegar chegando logo, tá bom? Já vou chegar logo dando na testa. Deixa eu ver um aqui. Pronto. 736 dividido por 23. Como está a sua mamãe? Tá bem? Presta atenção aqui como é que você faz isso aqui. Solta o lápis aí agora e acompanha. 736 dividido por 23 seria isso, né? 736 dividido por 23. É ou não é? Chama isso de x. Não é perguntar qual é o número que multiplicado por 23 dá 736. Lembrando que a gente está tratando aqui de uma prova em que você não pode usar calculadora. Se é uma prova em que você não pode usar calculadora, das duas uma. Ou o resultado vai ser um número inteiro, ou então você vai ter como estimar o resultado para marcar lá. O resultado está entre 15 e 20. 20 e 25. Né? Que às vezes rola essas coisas. Ele não pede o valor exato. Ele pede um intervalo em que se encontra o resultado. Então vamos seguir essa lógica. Qual que é a ideia? Não é 23 vezes que número dá 736? Você vai fazer uma reta. Você vai simplesmente fazer uma reta. Nessa reta, o que você vai fazer? Você vai pensar, quanto que é 23 vezes 0? Aí depois você vai pensar, quanto que é 23 vezes 10? Vezes 20, vezes 30, vezes 40, e por aí vai. Você concorda que essas contas não são difíceis de serem feitas? É ou não é? Por exemplo, quanto que é 23 vezes 0, por favor? 0. Quanto que é 23 vezes 10? 230. Já chegou no resultado que eu quero? Não. E 23 vezes 20? Não é só acrescentar 230? 460? Vezes 20, né? E 23 vezes 30? Não é só somar 230? Vai dar 690. E 23 vezes 40? Não é só somar 230? Vai dar 920. Passou ou não passou? Significa dizer que o resultado está entre quanto e quanto? 30 e 40, todo mundo concorda? Agora você dá uma roubada. Qual vai ser a roubada? Isso aqui não é tabuada do 3? Quando você faz 23 vezes 17, quanto que é 3 vezes 7? 21. Você concorda que o número vai terminar em 1? E se fosse 23 vezes 18, ia terminar em 4? Porque 3 vezes 8 é 24. Aí o que você vai procurar aqui? Não é 3 vezes alguma coisa? Não vai terminar em 6? Você conhece alguma tabuada do 3 que termina em 6? 3 vezes quanto termina em 6? 3 vezes 2? É ou não é? Você conhece algum número entre 30 e o 40 que termina em 2? 32 é a resposta. É a resposta. Quer ver como é a resposta? Quanto que é 23 vezes 32? 23 vezes 30, não é 690? É ou não é? 690 com 46. 736. Aí. Ou seja, o que você faz? Primeiro você vai nas paredes mais próximas. Como? 10, 20, 30. Se vê que está longe, 100, 200, 300. Vai nas paredes. Achou o intervalo que está desgraçado da resposta? Aí você vê qual é a tabuada desse que bate naquele, qual é a tabuada desse que bate naquele. E aí se brincar, você vai fazer divisão mais rápido do que só, do que multiplicação. Você falar que raiva, como eu disse para o Nian, é mais ou menos por aí mesmo. Entendeu? Você viu que o seu pai falou, vai, multiplica por 20, já vai chegar perto. É exatamente isso, você tem que descobrir o número lá próximo. E aí depois você vai puxando. Você pode puxar de diversas maneiras. Por exemplo, aqui, uma outra maneira, usando a estratégia que a Bruna falou. Por exemplo, 85 dividido por 5. O que ela falou? 5 vezes 20 é 100. De 85 para 100 é 15. O 15 dividido por 5 não é 3?
Então aquilo já deu 20 vezes, mas eu não tenho que voltar 3 vezes, então o resultado é 17. No caso, adotando essa mesma estratégia, 23 vezes 30 não é 690? De 690 para 736 não dá 46? E o 46 não é o 23 duas vezes? Então você conta as 30 vezes e conta mais outras duas. Ou seja, acaba sendo algo bem semelhante. Essa é a ideia mesmo. Não é fazer uma coisa rígida, mas é ter um raciocínio. Esse raciocínio, por exemplo, só é possível a gente desenvolver depois que a gente entende o que é multiplicar, que é contar um número tantas vezes. Aí você começa a tirar 3 vezes, acrescentar 2, você começa a fazer essas jogadinhas, e para isso precisa de treino. Quando a gente junta todas essas estratégias, meu irmão, a nossa cabeça começa a processar de um jeito que vocês não têm noção. Vocês não têm noção, velho. Beleza? De boa? Entendido como que é a estratégia? Então, vamos à obra. Divirtam-se. As primeiras é só tabuada mesmo, né? Beleza, é só para você treinar a tabuada dele. Eita, agora que eu vi. Falei demais hoje. Ah não, são 9 horas. Nossa, eu dei um estalo aqui agora, porque a aula da noite termina 9 horas. Desculpa, é quando o professor erra. Porque não é 87, é 7 só. Tiro 8. Beleza? Acho que é a letra C. É C? D. Tiro 8, não é 87, é só 7, tá? 56 dividido por 7. Porque esse negócio, quando o número é maior, quando for quebrado, tem uma lista só para isso. Aqui, ó. Ops, tá aqui, ó. Podem ficar tranquilos, vocês vão. Até divisão de número quebrada até. Mas eu falar, professor, que chato. A gente vai desenvolver essa habilidade todas, podem ficar tranquilos. Tá bom? Isso aqui na realidade não é nem um treinamento 4 completo. O treinamento 4 completo está aqui. Caramba, muito estranho ouvir Rogério em sala de aula. Eu tô rindo nem amarrando nisso. É sério, velho, acho que nunca me chamaram de Rogério. Já me chamaram, né? Só por isso. Foi pouco dele. Porque não é 23 vezes alguma coisa. Pega a tabuada do 2. 3 vezes 1, 3, termina em 2. 3 vezes 2 é 6, termina em 6. 3 vezes 3 termina em 9. 3 vezes 4 termina em 2. Né? 3 vezes 5 termina em 5. 3 vezes 6 termina em 8. 3 vezes 7 termina em 1. 3 vezes 8 termina em 4. 3 vezes 9 termina em 7. Né? Aí o que a gente faz? Eu não quero 23 vezes alguma coisa terminando em 6. Vai a tabuada do 3 que termina em 6. Não, o 2. Então, qual o número entre 30 e 40? Termina em 2. 32. É a resposta. O 3 e o final do número. Exatamente. Exatamente. Porque eles são os únicos que vão determinar a unidade. Nenhum outro vai determinar a unidade. Porque quando você pegar o 20 e multiplicar por 6, vai dar 120. 120 não altera em nada a unidade. Altera dezenas e centenas. Entendeu? Beleza? Essa linha que tem aí na frente, gente, é para você fazer isso aqui, ó. Exatamente para você fazer essa reta aqui, ó. Colocar o 0, 10, 20, 30. Saúde. Bom, a gente vai ficar uma semana sem se encontrar, só lembrando, sexta-feira que vem vai ter aula, beleza? Mas como a gente vai ficar uma semana sem se encontrar aí, e vocês fatalmente vão ter alguns contatos aí com colegas. Colegas de vocês que porventura possam estar fazendo cursinho, por exemplo, no período da manhã e que não está podendo frequentar essa turma, mas que, tipo, você já verificou que seria importante para ele, por exemplo, fazer esse treinamento por 2 meses. Em abril, eu vou começar novas turmas nos períodos da tarde e da noite com este treinamento de 2 meses. Tá bom? Dia 7 de abril eu vou começar novas turmas.
Tá joia? Aí se quiser falar para alguém para dar um pulo aí para conhecer, entendeu? Só um detalhe. Eu acredito que nessas turmas de abril não vai ter vaga para quem quer não. Sério mesmo. Vai ter que fazer matrícula mais cedo. Por que eu estou falando isso? Eu digo, gente, olha só. Em contas como essa daí, 91 dividido por 13, procure escrever isso, ó. 13 vezes qual o número dá 91. Escreve. Por quê? Porque desse jeito você vai estar repetindo este procedimento. E treinar é isso. Treinar é você repetir um determinado movimento à exaustão. Depois que você fica repetindo isso, com o tempo se transforma em algo natural para você. Mas só que no início aí tem que ficar repetindo mesmo. Então escreve isso aqui, ó, que a tua cabeça vai começar a processar. Qual é a tabuada do 3 que termina em 1? Sacou? Ela começa a processar isso. Então escreve esse pedaço daqui e depois disso escreve a reta. Começando do 0. 0, 10, 20. 0 vezes 13 é 0. 0 vezes 10 é 130. 13 vezes 0 é 0. 3 vezes 10 é 130. 3 vezes 20 é 260. O 91 não está nesse intervalo de 0 a 10? Então a resposta vai estar de 0 a 10. Aí você vai pensar, qual é a tabuada do 3 que termina em 1? Não é 3 vezes 7? Qual é o número de 0 até 10 que termina em 7? É o próprio 7. Então o resultado dessa conta é 7. Beleza? Escreve isso daqui mesmo. Escreve esse negócio. 13 vezes alguma coisa dando 91. Tá joia? Aí você vai treinando, vai exercitando isso sempre. Tá bom? Beleza? E aí, gente? Todo mundo já terminou aí? Tá? Ela tá nos últimos aí. Pessoal, sexta-feira que vem a gente vai começar a estudar as frações, viu? As ditas cujas. Desgraçado. Você mandou tirar o MC. Então provavelmente vai ser depois. Não, depois dos 2 meses com certeza. Isso é com certeza. Mas é provável que seja até para depois do vestibular do NB. Porque até o vestibular do NB, o que eu estou planejando até o vestibular do NB? Os carros-chefes do vestibular do NB são analítica, complexo, exponencial, logaritmo e função trigonométrica. Sacou? Normalmente metade da prova do NB está nisso aí. Então o que eu estou planejando? Para você trabalhar analítica e complexo, não dá para separar uma da outra. Não dá para separar uma da outra. Mas para se trabalhar número complexo, você tem que sacar de trigonometria, o ciclo trigonométrico, principalmente. Mas para você sacar do ciclo trigonométrico, você tem que ver trigonometria do triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente, separado. Ou seja, eu vou falar de trigonometria no triângulo retângulo, depois eu vou falar de ciclo trigonométrico. Nisso eu já vou engatar com funções trigonométricas, porque é um assunto relevante. Terminou? Aí eu vou poder vir para analítica e complexo. E como nessa parte básica eu vou falar de propriedades de potência, um pouco, isso daqui já vai permitir a gente falar de função exponencial e função logarítmica. Então, o que eu quero trabalhar até o vestibular do NB é isso aqui. Entendeu? Aí depois, quando passar o vestibular do NB, a gente vê outras coisas. Eu acredito que vai dar. Oi? STTR? O PP é propriedade de potência. Às vezes eu tenho a impressão que você precisa de moto, porque eu não consigo enxergar uma linha muito próxima da vida, tem que ficar bastante. Enxergar o quê? É porque às vezes pode ser, por exemplo, o FE lá. Se fosse muito pertinho, eu não saberia se é uma linha ou se são duas. Aí eu teria que apertar uma linha. Entendi. Dá uma olhada nisso aí. Eu mesmo tenho que fazer um óculos pra mim. Estou só na mente. Vamos lá então, humanidade. A gente fechar aqui.
6 por 2, 12 por 3. Por 5, 56 por 7. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Olha só. 6 dividido por 2 é a mesma coisa do que perguntar 2 vezes quanto dá 6. 12 por 3. 3 vezes quanto dá 12. 5 vezes quanto dá 20. 7 vezes quanto dá 56. 7 vezes quanto dá 42. 4 vezes quanto dá 28. Horroroso. 9 vezes quanto dá 72. 13 vezes quanto dá 91. 13 vezes quanto dá 195. 9 vezes quanto dá 126. 31 vezes qual número dá 744. 47 multiplicado por qual farofa dá 2726. 36 vezes alguma coisa dando 2484. 213 vezes farinha dá 7.242. Beleza? Percebam que fazendo isso não tem mais divisão. Não existe mais divisão. É multiplicação. E aí a gente vai. 2 vezes quanto dá 6? 3. 3 vezes quanto dá 12? 4. 5 vezes quanto dá 20? 4. 7 vezes quanto dá 56? 8, 7 vezes quanto dá 42? 6, 4 vezes quanto dá 28? 7, 9 vezes quanto dá 72? 8. E nisso daí a gente vai exercitando tabuada, vai exercitando tabuada, vai exercitando tabuada. Daqui a pouco você decorou as tabuadas tudinho, velho. Porque você tá aí há sei lá quanto tempo aí, 15 anos tentando decorar, 10 anos. Tu vai decorar em 2 semanas. Só de treinar, ficar fazendo na cabeça. Agora aqui a coisa começa a ficar mais interessante, né? Porque deixa de ser a tabuada dos dedinhos da Eliana lá, né? Então, a partir daqui, faça a reta. E no que consiste a brincadeira da reta? Primeiro você multiplica por 0, depois multiplica por 10, por 20, e aí vai. Vamos lá. Quanto que é 13 multiplicado por 0? 0. Quanto que é 13 multiplicado por 10? 130. Pera aí, passou ou não passou? Não tem que dar 91? Então você tenta ver onde está 91. Está por aqui assim, não é? Agora vamos lá. Eu quero saber 13 vezes que número dá 91. Eu sei que esse número está entre 0 e 10. Agora o que você tem que fazer? Você tem que procurar a tabuada do 3 que termina em 1. Tabuada do 3 que termina em 5. Tabuada do 9 que termina em 6. Tabuada do 1 que termina em 4. Tabuada do 7 que termina em 6. Tabuada do 6 que termina em 4. Tabuada do 3 que termina em 2. Observe que é sempre a mesma coisa. Você viu que se a gente escreve isso aqui, a nossa cabeça processa de uma forma mais organizada? Com o tempo, você não vai precisar ficar escrevendo. Mas no início tem que escrever. Vamos embora. Tabuada do 3 que termina em 1. É 3 vezes 7. Qual o número de 0 a 10 que termina em 7? O próprio 7. Então o resultado é 7. No segundo, 13 vezes 0, 0. 13 vezes 10, bora gente? 130. Já chegou no 195? Não. 13 vezes 20, 260. Passou ou não passou? Isso significa dizer que o resultado dessa divisão está entre quanto e quanto? 10 e 20.
Agora procura nas tabuadas do 3 que termina em 5. 3 vezes 5 é a única, né? Qual é o número de 10 a 20? Ou seja, dizer alguma coisa. Qual o número de 10 a 20 que termina em 5? 15 é o resultado. Vocês estão vendo que é até mais fácil do que multiplicar? Né? Quem diria, né? Que dividir é mais fácil que multiplicar. Nove é 0. 9 é 10. 9 é 20. Passou? Resposta está entre quanto e quanto? 10 e 20. Tabuada do 9 que termina em 6. 9 vezes 4, na verdade, entre 10 e 20 terminando em 4, 14. vezes 0. 31 vezes 10. 31 vezes 20. 31 vezes 30. Passou? O resultado está entre quanto e quanto? 20 e 30, não é? Qual é a tabuada do 1 que termina em 4? 4. Número entre 20 e 30 terminando em 4? 24. Ai, professor, isso é mais legal. Bora. Qual é o próximo? Agora melhorou. Agora melhorou. Bora. 47 vezes 0. 47 vezes 10. Ô, velho, você tá percebendo que tá longe para Dedéu? Então faz logo vezes 100. A pessoa, você é ladrão. 47 vezes 6 é 4.700? Passou bastante, não passou? Então vem para metade. 47 vezes 50 não vai dar metade de 4.700? A metade de 4.000 é 2.000 e a metade de 700 é 350. Então vai dar 2.350. Opa, tá chegando perto, né? Estava antes ou depois? Depois. Então vamos lá, vezes 60. Vezes 60. Não é contabilizar mais 10 vezes? É ou não é? E 10 vezes 47 não é 470? Pega essa bagaça e soma 400. Não vai dar 2.750? Agora soma 70. Vai dar 2.820. Passou ou não passou? Passou. Significa dizer que o resultado está entre quanto e quanto? 50 e 60, é ou não é? Agora a gente faz o que? Tabuada do 7 que termina em 6. É a chata, né? Eu estava até conversando ali. Tipo, quando você estiver procurando as tabuadas e não estiver achando, vai nas chatas que vai estar lá o resultado. Nossa, isso parece leite muito. 7 vezes 6, 7 vezes 8. As duas mais chatas. Vai nas chatas. É tipo isso. Sabe? Quando você vê que está travado, vai nas chatas. Pera aí então. Qual a tabuada do 7 que termina em 6? 7 vezes 8? Qual o número de 50 e 60 que termina em 8? 58. Passou. Essa aqui é legal. 36 vezes 0. 36 vezes 10. Ah, não tem graça, né? 36 vezes 100. 3.600. Passou ou não passou? Então vem para metade. 36 vezes 50. Na metade de 3.600, que é 1.800. Então vamos. Vezes 60. Não é somar 360? Soma 360 a 1.800. Vai dar 2.160. Opa, ainda está lá para cá. Então vem, 70. Não é somar 360? Vai dar 2.520. Opa, passou, não passou? E agora vamos nessa. Está entre 60 e 70. Só tem um detalhe. Qual é a tabuada do 6 que termina em 4? 6 vezes 4? 24. E 6 vezes 9? Unidunite. Não, cala a boca.
E agora? Não tem muito problema não. Que número é esse? 2.484. Pensa na reta. Estamos na reta numérica. Passei pelo 2.160. Vou caminhar. Passei pelo 2.484 e cheguei no 2.520. Pensa o tanto que você caminha. Agora diz para mim, o 2.484, ele está mais perto do 2.160 ou do 2.520? Não está mais perto do 2.520? Significa dizer que o resultado vai ser 64 ou 69? 69, porque está mais perto do 2.520. Ou seja, se tiver duas possibilidades, não tem problema algum. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho. De boa, todo mundo? Beleza? Zerado? Ótimo. E a última danadinha. 203 vezes 0. 0. 203 vezes 10. 2.130. Vezes 20. 4.260. Vezes 30. Vai dar 6.390. E vezes 40. Vai dar 8.520. Passou, não passou? Bora. Tabuada do 3 terminando em 2. 3 vezes 4? Qual o número entre 30 e 40 que termina em 4? 34. Posso? Legal, né? É o que eu falei. Essa daqui? Beleza, vamos nessa. 36 vezes 0 é 0, 36 vezes 10 é 360. Aí eu percebi que está longe, fui lá pro 100. Cheguei no 100, passou bastante, e com a metade. 1.800. Então 36 vezes 50 é 1.800. Vezes 60 é 2.160 e vezes 70 é 2.520. De boa? Então a gente viu que o resultado está entre 60 e 70. Tabuada dos 6 que termina em 4, existem duas. O 6 vezes 4, que dá 24, termina em 4. E o 6 vezes 9, que dá 54, que também termina em 4. Então o resultado, nós temos duas alternativas. Nós podemos imaginar que o resultado vai ser 36 vezes 64 ou 36 vezes 69. Só tem uma coisa. O 36 vezes 60 deu 2.160. E o 36 vezes 70 deu 2.520. Aí você tem aqui as duas dúvidas. O resultado será 64 ou 69? Qual dos dois que deve ser o resultado? Se você analisar, o resultado final tem que dar 2.484. Vai na reta. 2.160 está aqui e 2.520 está ali. Fala para mim. Se esse aqui é 60 vezes e esse é 70 vezes, você acredita que o resultado final, que vai ser 2.484, você vai ter que multiplicar por 69 ou por 64? Aí você vê 2.484 está quantas unidades do 2.520 e a quantas unidades do 2.160. Você vai perceber que a distância para cá é de mais de 300 unidades. E a distância para lá é só de 36. Pode perceber que é exatamente uma vez o 36. 70 tira uma, vai dar 69. Aí você vê qual que está mais próximo. Se estiver mais próximo do da frente, é o maior. Se estiver mais próximo do de trás, é o menor. Beleza? Se o resultado não der um número inteiro, lá na prova, ele vai estar dizendo que está no intervalo desse até esse. Aí você vai conseguir se localizar. Você vai conseguir se localizar. Sacou? Beleza? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que ficar multiplicando, vai ter que ver onde vai parar. Aí você vai usar o do 5, por exemplo.
para ver se está antes ou se está depois, se você não conseguir enxergar, sacou? Agora essas operações com números quebrados, com números que não são inteiros, a gente vai também treinar como que faz para isso. Obviamente existem divisões que não dá para fazer de cabeça, isso é óbvio, sacou? Mas as que der, o objetivo é esse, as que der vamos fazer, vamos ganhar tempo, vamos pensar mais rápido. De boa? Pessoal, sexta-feira que vem a gente dá continuidade com a bagaça aí, tá bom? Sexta-feira, operação compração. Por favor, aproveitem o carnaval para rezar, estudar. Tá bom? Gente, até sexta-feira. Um ótimo carnaval para vocês, bons estudos e até lá. Tchau, gente.